Deus, né? Estamos mais uma vez aqui, amados, e uma das coisas que a gente como cristãos, né, aprende através da palavra é ter cuidado a não olhar as coisas só pela aparência, né? Foi uma das coisas que a gente aprende ali no livro de Samuel, quando vai ser feita a escolha, né, do novo rei. E Deus diz para Samuel, né, não olhe para a sua aparência, né? Às vezes a gente acaba se dando muito mal na vida por essa questão, né? A gente gosta muito de ver as coisas pela aparência. Se está dentro do glamour que a gente espera, né, aos nossos olhos. E Deus, ele trata-nos de uma forma diferente. Ele manda a gente tentar observar certas atitudes. Por isso que ele disse na escolha de Davi que Deus olha diferente do homem. Ele olha o interior, a realidade, o coração, né? Vamos, né, ler a palavra de Deus lá em João, no Evangelho de João, né, capítulo 15. Boa tarde, entrando numa noite, né, para uma boa noite. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 15. O título da nossa mensagem todo cristão é chamado para dar frutos que permaneçam, né? É o título da nossa mensagem. João, capítulo 15, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vós, para que vão e deem fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedires ao Pai, Ele vos conceda em meu nome. Deus, eu entrego nas tuas mãos este dia, esta hora, este momento, este culto, os lares que estão ligados para ouvir esta mensagem, e te peço que a tua glória repouse sobre ele, que o teu Espírito fale com cada um servo e cada serva, que tu nos abençoe, Pai, e opere em nossa vida, através do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né, amados? A nossa vida, ela é feita através de escolhas, né? Escolhas que podem trazer bons resultados ou resultados ruins. Nós podemos escolher aquilo que pode trazer o bem ou o mal para a nossa vida. O fato é que, diante do mundo, das fraquezas, da dificuldade, dos problemas, nós acabamos, na verdade, fazendo escolhas erradas ao longo da nossa jornada, né, da nossa vida. E muitas dessas escolhas, elas acabam trazendo marcas, né, cicatrizes, consequências que só Deus pode apagar. Na Bíblia, Adão escolheu desobedecer a ordem de Deus, né? Em Gênesis capítulo 13. Olha aí o que aconteceu, né? Que foi que aconteceu com a humanidade, com os descendentes aqui na terra, né? Judas escolheu trair Jesus por dinheiro. E o que foi que aconteceu com Judas, né? O fim dele foi triste. Marcos capítulo 14. Então, frutificar no reino de Deus implica estar ligado a Jesus Cristo, né? Aí ele diz em João capítulo 15, versículo 5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, a vontade do Senhor, na verdade, é que possamos produzir frutos. Você tem sido uma pessoa frutífera? Você tem frutificado através das suas ações, das suas atitudes como cristão? Isso é importante, porque não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, né? Foi Jesus Cristo que descreveu isso aqui através da palavra. A palavra frutificar significa produzir, né? Dar resultados, segundo o dicionário, né? Então, na verdade, produzir, dar resultados. Então nós temos que dar resultados para o reino dos céus.
Jesus ele fala em João 15, no versículo 2, o seguinte: se nós estivermos nele, nós damos fruto. E quem não está em mim, não dá fruto, né? João 15, 2. Né? Então, quem não está em Jesus, quem está ligado a alguma coisa, quem foi até uma igreja, se converteu entre aspas, né? E foi por causa do pai, da mãe, do irmão, do esposo, do namorado, paquerar, ou seja lá o que for, não consegue, na verdade, produzir frutos. E segundo você lê aí em João 15, 2, ele diz o seguinte: se não estiver nele e não der fruto, ele corta. E se você der fruto, ele poda para que dê mais frutos. Quer dizer, ele trabalha, ele age, ele abençoa, ele abre as portas, ele traz capacidade, ele traz conhecimento, se você estiver nele, né? João 15, 2, isso aí é importante. Dar fruto implica deixar, na verdade, a zona de conforto. Quando Deus chamou a Abraão para que ele frutificasse, você encontra lá em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 e 2, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas as famílias da terra. Então, para que se cumpra, na verdade, uma vida frutífera em nossa vida como servos de Deus, às vezes nós temos que abandonar amizades, rotinas, parentes, prazeres, vontades e planos. Então, só podemos produzir verdadeiramente frutos se radicalmente nós decidirmos seguir a Deus pelos exemplos que nós encontramos na palavra de Deus. O exemplo que eu dei para você, acabei de dar aqui, foi o de Abraão. E a Bíblia diz que a bênção de Abraão, Gálatas 3, no versículo 6 ao 9, foi determinada para nós também. Apesar de sucessivos desvios, dos seres humanos, da raça humana, daqueles que se dizem acreditar em Deus, ele nunca abandonou, ele sempre procurou trazer uma saída. Ele sempre, na verdade, foi interessado em participar com seus filhos, através de chegar ao ponto de entregar o próprio filho para a salvação da humanidade. Deus nos escolheu para desfrutar das bênçãos, através da frutificação. É tanto que o texto que nós lemos aí em João 15, versículo 16, ele diz que ele nos escolheu para nós darmos fruto, para que o fruto seja permanente. Claro, quem não gosta, de ter uma plantação que tenha fruto que produza todo ano. Por quê? A fim de tudo o que pedirmos em seu nome ao Pai, Ele conceda, Então, a fim de tudo o que pedirmos. Veja como frutificar, ser alguém frutífero é importante. Quando você é frutífero, segundo esse texto que nós acabamos de ler, você cria um manto de proteção sobre a sua vida. E nos dias que nós estamos vivendo hoje, mais do que nunca, nós estamos precisando de proteção. Mas veja as bênçãos que são garantidas, para aqueles que na verdade se importam em frutificar. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então existem, na verdade, bênção garantida para aqueles que amam a Deus. E se eles amam a Deus, eles se preocupam em produzir frutos. Também existe uma bênção garantida para aqueles que clamam, quando lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, quando você frutifica, quando você clama, segundo, na verdade, Jeremias 33, versículo 3, ele ouve.
e te anuncia coisas grandes, porque Deus é um Deus grande. Mas também existe uma bênção garantida para aqueles que frutificam, aqueles que acreditam, né? Quando em Mateus 17, versículo 20, Jesus disse assim: pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostardas, direi a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Veja a grandeza do que Deus promete através de Jesus Cristo na palavra de Deus. Deus promete coisas grandes. Qual o problema? É porque tem pessoas que, não dá para mim, eu não consigo ser assim, não, eu prefiro viver uma vida medíocre, né? E nessa mediocridade acaba perdendo a possibilidade de desfrutar grandes coisas. Não é culpa de Deus, né? Nós, em certas situações, precisamos pagar um certo preço, porque Jesus pagou. E nós temos que acompanhar. A Bíblia diz que temos que imitar o Mestre. Foi assim que Paulo venceu. Paulo chegou em 2 Coríntios, capítulo 12, a dizer que chegou aí ao terceiro céu. Como foi que Paulo chegou aí ao terceiro céu? O que foi que Paulo fez para chegar a uma revelação tão importante e grande como essa? Ele se entregou totalmente para viver uma vida cristã. Então o preço pago, né? Então, uma bênção garantida, também Paulo afirmou, existe para aqueles que não olham para trás, né? Aqueles que frutificam. Abraão seguiu em frente e não olhou para trás. Abraão recebeu uma ordem de Deus e seguiu uma vida frutificando para Deus. Em Filipenses capítulo 3, versículo 3 diz assim: porém uma coisa eu faço, isso aí disse Paulo, esqueço daquilo que fica para trás e avanço para que está diante de mim, com o direito para chegar na linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Então, tem pessoas que ficam olhando para trás, né? Só olham para trás. Só olham para trás. Só olham para o que aconteceu. Não olham para o que está diante dele, a soberana vocação, as bênçãos que estão diante dele, as promessas que Deus promete para aquele que segue com ele. Ficam remoendo coisas lá para trás, mágoas, ressentimentos, problemas, olhando para trás. Quem anda para trás é caranguejo, amado. Então nós não somos caranguejo, nós temos que ser águia, servo de Deus, renovar as nossas forças, subir, caminhar em meio às tempestades. Isso Deus promete para todos nós em sua palavra. Então, nenhum cristão pode dar bons frutos para Deus se não conseguir santificar-se continuamente, confiando em Deus em todas as áreas da sua vida. Salmos 37, versículo 5 diz assim: ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele te ajudará. Então, precisamos entregar a nossa vida, as nossas necessidades, principalmente, amados, nesses momentos de pandemia, de surto, de enfermidades, de problemas. Nós temos que entregar a nossa vida nas mãos do Senhor e confiar nele. Independente de qualquer coisa, temos que confiar acima de tudo, sem parar, sem vacilar, olhando na verdade para o Senhor, não olhando para trás, não olhando para problemas, não olhando para ressentimento, não olhando para mágoas. Jesus ensinou os princípios para viver uma vida vitoriosa. O problema é que a pessoa quer ser cristão, mas quer viver, na verdade, com sabor de atitudes do mundo, né? De pessoas, de ensinos que não são de Deus. É escrito lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Você acha que você tem pensado só nas coisas lá de cima? Eu acho assim, existem coisas que são necessárias, né? Comer, vestir, ter recursos para poder sobreviver,
pedindo a Deus que abra a porta para que aconteça, até porque o Salmo 127 diz que se o Senhor não guardar e edificar, é tudo inútil. Nós precisamos, né, ter uma ordem e uma direção nesse sentido. Mas existem coisas que as pessoas buscam que não tem nada a ver com Deus. Existem certos prazeres que não tem nada a ver com o Senhor, que não edificam, não salvam, não cuidam, não criam, na verdade, a possibilidade de melhoria para a família, para os filhos, para aqueles que estão à nossa volta. Tem pessoas que ensinam as pessoas a idolatrar times, né, de futebol, os filhos. Você tem que ser esse, tem que ser aquele e tudo, mas ensina pouco, na verdade, a adorar o Senhor, né? Ensinam coisas que, na verdade, são mínimas. Olham para as coisas da terra e depois estão reclamando da vida, né? Não criam pessoas autênticas. A diferença de criar pessoas autênticas, na verdade, é olhar para o Senhor. Por quê? Porque a nossa esperança está no céu, amado. Quando você estava no mundo, tudo bem, você poderia até viver isso aí. É por isso que o texto que eu acabei de ler para você em Colossenses, ele diz, olha, se você já ressuscitou com Jesus, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não naquelas que são aqui da terra. Então, é interessante isso, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, diz assim: quem é espiritual entende todas as coisas. Isso é só para quem é espiritual, né? Talvez aqueles que não são espiritual não entendem nada, né? Tem pessoas até que às vezes, já aconteceu isso, várias vezes na igreja a pessoa saiu e disse que estava, na verdade, marcando, dando piadas para a pessoa, né? Pregando piada. A gente prega para todo mundo, mas só que o Espírito vai acabar, através da palavra, exortando algumas pessoas, né? Então, estava dando piada para mim, estava não sei o quê. Por quê? Porque é uma pessoa carnal. Porque se fosse espiritual, a Bíblia diz que quem é espiritual, ele entende todas as coisas. E ninguém o discerne, mas ele discerne tudo. Ele consegue entender tudo. 1 Coríntios 2,15, né? Quem é espiritual não é aquele que passa o tempo gritando, levantando a mão, falando em língua. Mas é aquele que consegue discernir segundo o texto, né? Segundo o texto aí diz, quem é espiritual entende todas as coisas, consegue entender. 1 Coríntios 2,15. É o que a palavra de Deus diz de um homem que foi extremamente espiritual, usado pelo Espírito Santo, né? Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscência, né? Gálatas 5, versículo 24. Quem é de Cristo crucificou já a sua carne. É por isso que Jesus diz em João 3, em verdade vos digo, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus, né? Ele não pode ver o reino de Deus. Deus nos chamou, amado, para que nós sejamos frutíferos. É por isso que Jesus, aconteceu uma situação em que ele passou por uma figueira, ela não tinha frutos, e Jesus deu uma ordem para ela secar, e os discípulos ficaram impressionados do dia, e ele falou que ela não deu fruto, não dava fruto. Então, é muito sério a questão de viver uma vida procurando frutificar, sendo uma pessoa que produza para o céu, para Deus. Olhe bem na sua vida, olhe bem para você. Você tem se preocupado em frutificar para Deus? Isso eu estou dizendo, amado, para o seu próprio bem, para você andar de uma maneira em que você consiga vencer aqui na terra. Porque a palavra de Deus tem promessas para aqueles que frutificam, conforme nós lemos aí no início. Mas é indispensável para o cristão que quer produzir frutos, gostar de estudar a Bíblia, ler, refletir, meditar, aprender constantemente, conforme o Salmo 1, versículo 2 e 3, que diz assim: o prazer do justo está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a rios de água, que geram fruto em sua estação. Sua folha nunca murcha, e tudo aquilo que ele faz lhe traz prosperidade. Então, o justo tem prazer na lei do Senhor. Tem muitas pessoas que não têm prazer na lei do Senhor. Não tem prazer de vir à igreja, por exemplo. Nós temos cultos normalmente sem pandemia, apenas na quinta
e no domingo. Tem gente que só vem domingo e mal quando vem, né? E vem só para constar, para dizer que veio, né? Mas quem tem prazer na lei do Senhor, ele gosta de ouvir constantemente, né? Quando eu aceitei Jesus e ia para a igreja, quando estava de folga, que não estava trabalhando, de férias, se eu pudesse ir para a igreja de manhã, de tarde e de noite eu ia. Assistir com de manhã, de tarde e de noite podia ser. Ah, tem gente não. Já fui, né? Não, já sei o quê, como se isso é o suficiente. Não gosta de encher, né? Então existe uma diferença entre aqueles que buscam a Deus e aqueles que não buscam, né? Segundo Malaquias, capítulo 4, no final diz ali, há uma diferença entre aqueles que seguem a Deus e aqueles que não seguem, aqueles que produzem, que frutificam. Se você quer frutificar, você tem que ter prazer na lei do Senhor. E a lei do Senhor vai te ensinar a você ser frutífero. Deus não nos escolheu, amado, sem propósito. Deus não te escolheu sem propósito. Para você frutificar e desfrutar das bênçãos de Deus, você tem que responder ao chamado de Deus que você aprende através da palavra, né? Deus não errou na sua escolha. Talvez no início, né, tem muitas pessoas que quando aceitam Jesus é na igreja de manhã, de tarde e de noite, é frutificando. Aí Deus começa a abençoar, abrir portas, aí depois que abre portas o cara some. Começa a se achar que foi ele o resultado para se alcançar aquilo. A Bíblia fala sobre isso em Deuteronômio, né? Quando Deus diz para Moisés, falando para o povo, exortando para que o povo não se esquecesse depois que entrasse numa terra que manasse leite e mel. E achasse que foi o seu braço que fez ele conquistar e alcançar alguma coisa. Tem gente que vive pensando que foi o seu braço, né? Mas a Bíblia diz que aquele que muito foi dado vai ser cobrado. Então que você saiba frutificar para a glória de Deus. Isso porque a palavra de Deus nos promete vitória, né? No Salmo 91, versículo 10 diz assim: nenhum mal te atingirá, nem praga alguma chegará até a tua casa. Então há uma promessa de Deus, na verdade, para aqueles que frutificam, conforme o texto que nós começamos a ler aí, em João 15, versículo 16. Se você for ler em João 15, você vai ver uma exortação dada da parte de Jesus, João, né? Que foi um apóstolo de Jesus, que era chamado o apóstolo amado de Jesus. Com certeza escreveu tudo isso com toda a autoridade dada por Jesus Cristo. Mas se você estiver nele, você vai conseguir produzir o melhor. Nada melhor do que nós termos a oportunidade enquanto nós temos tempo. A Bíblia diz, né? Enquanto nós temos tempo, façamos bem enquanto temos tempo, porque vai chegar um momento que é tarde demais, né? Quantas pessoas passaram, né? Acabou, já é tarde demais. Ah, se eu pudesse fazer isso. Ah, se eu pudesse fazer aquilo. Vamos fazer enquanto é tempo, né? Às vezes as pessoas, é fanatismo, não sei o que, é terrorismo, é isso, é aquilo, não precisa disso não e tal. Amados, Noé passou muitos anos pregando e muita gente zombando. Mas quando ele entrou na arca, né? Muitas pessoas quiseram a chance e já era tarde demais. A arca foi fechada. Então, que você possa, né, se colocar em Deus e se importar em ser alguém que frutifica. Não alguém apenas que talvez neste momento quer só uma mensagem de alívio, né, de contentamento, mas nós precisamos de uma mensagem de direção, de alerta, na verdade, para que possamos, na verdade, caminhar de uma maneira que nos dê possibilidade de estarmos preparados, que é o que a palavra de Deus diz. E conforme eu li aqui, finalizando a mensagem no Salmo 91, versículo 10, se você estiver com o Senhor e o Senhor estiver com você, nenhum mal te acontecerá, nem praga nenhuma chegará à tua casa. É uma promessa de Deus. Vamos orar pelas ofertas. Vamos orar para abençoar, né, este momento
Nós temos necessidades, né, a serem cumpridas, e nós temos a responsabilidade, né, como servos de Deus, se você faz parte desta obra, de cumprir. E se você quer ser abençoado por Deus. Então, para aquele que está à frente, né, além de eu ter minhas responsabilidades com o meu lar, eu tenho uma responsabilidade com a igreja também, né? É como uma pessoa estava dizendo para mim que eu vou para a célula, é difícil. Eu disse, não, difícil como? Se você não vai para a célula, você não tem que se preocupar em pagar aluguel, você não precisa pagar água, luz, telefone, você não precisa pagar nada, você vai só pregar. A sua preocupação é só essa, só ir pregar. Tem mais nada para você fazer. O lar é cedido, não te cobram nada. É diferente de você coordenar uma obra de Deus. Existem responsabilidades muito maiores, não só dentro do setor administrativo, dentro da igreja, mas existe uma responsabilidade geral, né? Público, nos meios públicos. Se de repente tiver um problema na igreja, ninguém quer saber quem é irmão A, B ou C, não. Vai querer saber quem é o pastor. Então as responsabilidades que tem para o pastor são grandes, não são fáceis. Então nós temos coisas a responder, a ter que cumprir, a ter que pagar, e nós precisamos que você faça. Amanhã mesmo nós temos algumas coisas, a segurança aqui precisa. Vamos deixar, pode deixar, porque tem um juro, né? Sobre o valor que vai ser pago, tem um juro, tem multa. A preocupação é essa, não é nem o fato de se não tivesse juros, a gente ficava até o final do mês, né? Mas a preocupação é exatamente isso. A gente também tem que administrar e cuidar de uma maneira que a gente não deixe de exonerar aquilo que a gente considera ser de Deus. Vamos nos preocupar corretamente. E se você tem e pode, né, faça, para que você seja abençoado. Quando Deus ele pede que a gente contribua, ele pede não só pelo fato de a pessoa dar, para manter, né, o que diz lá em Malaquias 3, né, só para a questão da manutenção. Não, é para ele nos abençoar. Quando ele diz que você contribui, você vai ser abençoado, né? Então queira ser abençoado em nome de Jesus. Vamos orar. Se você colocou aí a sua oferta, né, vamos orar, e você vai ser abençoado com a sua família. Se você quiser contribuir diretamente sem a possibilidade de não tem um contato, não dá, você pode fazer transferência via Pix, que é rápido, instantâneo, e tem a conta aí para ajudar e não ter problema, né, de você fazer rapidamente. Isso aí você vai estar contribuindo e ajudando para que a gente cumpra as obrigações de Deus, da sua obra que está nas tuas mãos. Nós somos irmãos para isso. Deus, eu entrego nas tuas mãos cada servo e cada serva, cada homem, cada mulher, cada um dos filhos, Pai, que tem projetado nas suas mãos, na sua intenção, a sua oferta, o seu dízimo. Eu peço em nome de Jesus Cristo, Pai, que tu estenda as tuas mãos, que tu possa operar poderosamente, Pai, sobre a vida deste meu irmão, sobre a vida desta minha irmã, que tu possa adentrar neste lar e abrir as portas e cumprir a tua palavra, onde tu diz que abriria as janelas dos céus, traria uma maior abastança, que a prosperidade repousa sobre esta casa, que te adora, que te reconhece, que investe no teu reino. Que seja cumprido aquilo que está escrito em Malaquias capítulo 3, Pai, que tu abriria as janelas dos céus, que tu repreenderia o devorador, que tu traria uma maior abastança, que tu impediria as maldições, pois cumpre a tua palavra e abençoa este lar, que se desprende de uma semente para contribuir para a tua obra sobreviver aqui na terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, né? Deus com certeza está conosco e vai continuar conosco, né? E nós acreditamos nisso. E nós vamos continuar, né,
clamando, orando, buscando, acreditando, crendo nos benefícios que Deus tem para a vida do seu povo, né? Nós temos que estar sempre orando, clamando, né? E entregando nas mãos de Deus todos vocês. Isso aí é importante. É importante nós orarmos, é importante nós jejuarmos. Tem um decreto da Igreja do Evangelho Quadrangular, 21 dias de jejum. Seria bom, né? Cada um, todos nós da igreja entrarmos e nessa batalha de oração. E vão ser 21 dias, né? Com certeza são benefícios para a nossa vida. A Bíblia diz: se o meu povo que chama pelo meu nome orar, buscar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sarei a sua terra. É importante. Tem também um decreto dado até pelo presidente também Bolsonaro aí, e alguns líderes, né, espirituais, a partir, né, eu acredito que de hoje, meia-noite, até amanhã, né, meio-dia, né, a partir de hoje, da meia-noite de hoje, né, se você quiser, vão estar vários irmãos de várias denominações orando, né, e jejuando, agora de meia-noite, né, agora de domingo, né, meia-noite, que é a entrada para o dia 29, até o meio-dia, né, da segunda-feira. Então, são várias igrejas que vão estar clamando, né? Eu vou estar jejuando por esse período, né, fazendo também a minha parte, porque onde o povo está unido, Deus envia a sua bênção. Então, mais alguma coisa, você vai ser comunicado, né? Hoje não tem dificuldade nenhuma. Antigamente tinha, né? Pra gente ligar para alguém, tinha que ter ficha, telefone, ou então um telefone fixo. Tivesse no meio da rua, tinha que ter ficha para poder ligar telefone público para alguém que tivesse telefone fixo. Se ninguém tiver telefone fixo, seria difícil, né? Era dificuldade de comunicação. Hoje não. Nós temos celular, tudo é mais fácil, tudo é mais rápido. Então, sempre eu estou enviando mensagem, né, para aqueles que são da igreja, pelo menos os que eu tenho um número, eu envio, né, alguma mensagem, né, não sei quantos leem ou assistem ou ouvem, porque tem alguns que acham que é demais, né, mas a gente sempre está tentando fazer alguma coisa, né, para ajudar de uma certa forma e alimentar espiritualmente, né, a vida do servo de Deus. Nós estamos juntos, né? Eu digo como Samuel disse, né? Quanto a mim, eu não vou deixar de orar e estar pecando, deixando de orar. Eu vou continuar orando por cada um de vocês, cumprindo a minha obrigação espiritual, né? De servo de Deus, de filho de Deus. Vamos orar e abençoar esta noite, a tua semana, a nossa semana. Que Deus continue a nos abençoar. Deus, eu entrego nas tuas mãos este lar, esta casa, esta família, cada um dos filhos que estão ligados neste momento, através da palavra, através desta oração. Eu peço que o Senhor entre nesta casa, neste lar, no meio desta família. Eu peço que o Senhor invada através dos teus anjos cada compartimento desta casa, afastando, expurgando toda presença contrária à tua. Abençoa o pai, a mãe, o irmão, o filho, a filha. Abençoa, Pai, todos que fazem parte desta casa. Eu entrego nas tuas mãos, Pai, e sentindo a tua glória, eu tenho certeza que o Senhor está operando. Que a tua glória repouse sobre a casa, sobre o lar, sobre essa família, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e domingo. Que seja uma semana de portas abertas, que seja uma semana vitoriosa. Pai, é em nome de Jesus que eu abençoo a cada um desses filhos. É em nome de Jesus que juntos nós te agradecemos para a tua glória. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Paz esteja com todos.